vamos trabalhar. Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando. Então, hoje nós temos mais uma live aqui na produtora Alpor e é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos ter uma convidada especial. Lembrando que esta live ela é produzida pela produtora Alpor, uma produtora de eventos artísticos que visa utilizar da arte como um intermediário do bem, do belo, de ações para melhorar o mundo. Então, sem necessariamente estar atrelado a religião, política e partidos, enfim, mas respeitando tudo e a todos que visam fazer algo de bom no mundo. Então, vamos juntos, né? Juntos. Eu sou o Bruno Alpor e hoje nós vamos conversar com uma convidada muito, muito especial. Acho que ela está entrando aí, vamos ver. Dando um recado especial então para vocês, antes de iniciarmos a nossa live, que nós estamos com o projeto Nos Ajude com a Procura da Felicidade. Um projeto que está hospedado lá na plataforma do Catarse. Se você não sabe o que é Catarse, não sabe o que é financiamento coletivo, nós temos uma live aqui no IGTV, também lá no nosso YouTube, que explica um pouquinho sobre o que é, como ajudar, como apoiar, enfim. Então, a partir de R$10 você está recebendo alguma coisa e você está contribuindo com o nosso projeto da nossa peça teatral, que é uma parceria da produtora Alpor com a companhia Irmãos Ritter Comédia e Espiritismo. E é muito bacana. Se você já assistiu a peça, você sabe como é legal, como é divertida. E se você ainda não assistiu, então colabore com a gente, nos ajude e vamos juntos levar esta peça assim que possível, né, para o teatro, né? E esperamos que possa ser o mais breve possível. Não esqueça, fique em casa, né? Se você pode, fique em casa neste momento. Vamos ver aqui se a nossa convidada já está online. Vamos ver. Ó, entrou. Bom, hoje o nosso tema da nossa live é sobre Oi, cheguei. Tudo bem? ilustração, cultura e afins. Estou explicando o tema hoje para o pessoal. E a nossa querida convidada é a ilustradora, nada mais, nada menos que Jéssica vulgo Capivarinha. Capivarinha, mais conhecida como Capivarinha, aquelas. Então, só antes de iniciar o bate-papo, vou explicar para o pessoal que está nos assistindo que se eles quiserem interagir, mandar pergunta, o pessoal, a produção vai estar anotando as perguntas e vamos ter um momento específico que a Jéssica vai poder, né, nos responder todas as perguntas, se der tempo. Podem mandar pergunta. Essas perguntas, a gente já tem algumas selecionadas, bem bacanas, que vieram dos stories aqui do Instagram e também do Facebook. E teve também da News, então da newsletter. Se você não está inscrito lá no nosso site, você pode se inscrever, a gente manda um conteúdo sempre bacana com o pessoal. E então vamos lá, né? Quanto tempo difícil, né, a gente conseguir essa correria, principalmente neste momento que parece que para tudo, mas na verdade a gente corre mais, né?
Sim, E a gente trabalha mais, mas parece que o tempo não passa nunca. não passa, é uma loucura. Conta pra nós então um pouquinho de como e quando surgiu essa ideia, essa marca, esse design, esse estilo ninja de ser Capivarinha. Ah, então, primeiro já tinha loja, né? Que a gente tem uma loja física. A loja física, no caso, está fechada no momento. E as ilustrações, elas vieram para suprir, assim, uma necessidade que a loja tinha de ter produtos diferentes e autorais. Aí surgiu de um autorretrato, que eu fiz um desenho da minha pessoinha. Aí veio alguns amigos querendo também, faz eu também, faz eu também. Quando a gente viu, já tinha vários personagens, já tinha várias pessoas, e o pessoal começou a chamar de Capivarinha, porque foi o nome que eu coloquei na página na época. E ficou. O pessoal começa a chamar os bonequinhos de Capivarinha, começa a me chamar de Capivarinha, e assim foi indo. Que bacana, então é mais um trabalho coletivo do que propriamente tu elaborou. Sim, não foi uma coisa totalmente pensada para ser Capivarinha, virar um estilo. Foi uma coisa crescendo, assim. E hoje, antes foi para suprir a loja e agora são coisas que caminham juntas, né? As duas Sim. fazem parte uma da outra, porque por causa da loja eu consegui ter mais visibilidade e agora a loja consegue ter toda uma exclusividade por causa das ilustrações. E faz mais ou menos quanto tempo que começou a surgir a Capivarinha? As ilustrações eu comecei no finalzinho de 2016, comecei em 2017. Deixa eu ver, 17, 18, 19, uns 3 anos. Essa coisa de tempo é complicado, né? Eu Eu acho que eu nunca sei. parei. Tem coisas que eu faço que eu parei nos 2, 3 anos e fiquei, mas já faz muito mais que isso. Eu sempre digo, 3 anos, acho que uns 3 anos que eu tô envolvido Eu com vou isso, fazer aquilo. aniversário semana que vem e eu ainda não sei se é 28 ou 27 que eu vou fazer. Eu só sei a data que eu nasci, o resto não conto mais, não tô mais contando. É bem assim, uma vez também no serviço, a gente tava correndo com uns pedidos, umas coisas, e daí era meu aniversário e naquela correria de a gente estar focado na tarefa em si. Daqui a pouco apareceu um monte de gente numa sala e começaram a cantar parabéns. Eu fiquei assustado. Foi muito engraçado Tu porque já viu eu aquela mulher no TikTok, tá todo mundo cantando parabéns e ela, quem é que tá de aniversário? É tu? Eu? Tipo, totalmente acontece. Eu pelo nesse menos sou bem nível, nesse desligado nível. nisso. Mas tu falou uma coisa que eu acho muito interessante. E como a nossa ideia com a live, com os diálogos, é propor compartilhar estes conhecimentos, essas ideias que nos levam a propor coisas bacanas. Tu falou muito da questão do autoral, isso é uma coisa que eu sempre, digamos assim, falei muito pro pessoal procurar fazer. Eu comecei mais na área da música. Então, na área da música tem um dúbio caminho, vamos dizer assim, aonde o pessoal começa muito no cover e às vezes eles têm Uhum, uma sim, qualidade muito bacana, mas não procuram trabalhar essa relação deles com a música. E isso é uma coisa sim. legal, porque a ilustração, eu acho, pelo menos, né, aí já foge um pouco do meu conhecimento mais técnico, mas a ilustração ela pode te retratar um personagem conhecido, por exemplo, que nem meu Girainha aqui, Aham. e ao mesmo tempo ele te traz toda uma carga autoral, né? Como é que Sim. tô certo, tô mais ou menos, São, tô no caminho. são dois pesos, né? Tem a ilustração em si, que é aquilo que o ilustrador deposita naquela arte, e tem o personagem, tem o peso do personagem. Aí tem vários ilustradores, né? Tem aquele ilustrador que tu olha para aquela ilustração e o que te pesa mais, o que te impacta mais é o estilo da pessoa e às vezes é o personagem, às vezes é pelo realismo. Então cada ilustrador tem um impacto diferente, né? E fora isso também tem todo o lance, tipo assim, foca no autoral ou tu foca nos outros personagens. Tem essa transição também que é como se fosse, eu acho que a música cover com a música própria, né? Porque aquele cara que está fazendo cover tem a voz dele naquilo, tem o estilo dele cantando aquilo, mas quando ele faz a transição para um personagem autoral, ele vai sentir aquele baque, assim, que as pessoas sempre ficam mais focadas naquilo que elas já conhecem 100%, né? Então rola uma identificação quando vê o personagem ou quando vê a música que é cover de algum cantor que ela já ouve.
Eu, tu falou, né, dessa questão e eu fiquei pensando no como isso é mais complexo do que a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, é só desenhar assim, assado, mas não, tem todo um pensamento, né, e que te leva a escolher uma coisa, né? Por exemplo, o pessoal começar a te pedir para fazer a eles mesmos, né? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante, que é um reflexo da pessoa de interpretação do teu desenho. Eu olhei e identifiquei que bacana aquele desenho, como é que eu me encaixaria nisso, né? Daí a gente começa a se colocar e eu acho muito bacana. Eu espero uma hora estar conseguindo fazer uma capivarinha a minha também. E, e eu fico pensando, até tava conversando aqui com o pessoal, quando eu fizer a minha vai ter o chapéuzinho, que eu gosto dos chapéus. Eu tô com uma boina aqui porque o chapéu não encaixa, né? Mas. E isso é uma coisa, como é que o público interage quando ele te pede pra te fazer uma capivarinha deles? Tem muito dessa coisa de detalhes ou é menos? Tem várias pessoas, assim, elas interpretam de formas diferentes, né? A maioria das que eu recebo são para presente para alguém. Então, às vezes eu peço até para a pessoa me mandar um trecho, explicando, falando sobre aquela pessoa, né? Tipo, como ela é, assim. Ah, é uma pessoa muito espiritual, é uma pessoa brincalhona, é uma pessoa que ama cuidar do cabelo, é uma pessoa que gosta disso. Então, isso ajuda um pouco na hora de fazer o desenho. Mas nas características em si, assim, tem gente que se vê um pouco diferente, né? Do que, tipo, eu gostaria de estar com uma capa de super-herói porque eu queria estar assim, não sei o quê. Então, cada pessoa tem uma coisinha dela. Tem gente que, não, eu quero uma roupinha que eu estou usando sempre no trabalho. Então, cada pessoa tem a sua parte favorita de si mesma que quer retratar no desenho, sabe? Porque a gente, né, nem sempre pode estar com uma roupa que a gente prefere, né? Às vezes queria estar com o cabelo colorido. Já recebi capivarinhas também que a pessoa tava com o cabelo marrom, mas queria fazer da época que ela tava com o cabelo colorido, sabe? Então tem pessoas que querem fazer exatamente como elas estão agora e outras querem fazer como elas gostariam de estar, de ser, ou com a roupa de algum personagem. Ontem, eu acho que ontem eu fiz uma guria com a roupinha de um anime, Yu Yu Hakusho, alguma coisa assim, eu não conheço direito esse anime. E é bem legal, tipo, como se fosse um cosplayzinho, né? Com a Uhum. cabecinha da pessoa. Fica bem divertido também. Olha que legal, eu não tinha conectado isso. Eu vi uma vez na página, eu tô fazendo, deve ter no teu canal do YouTube, né? Se eu não me engano, ele mandou a foto dele e mandou a foto de uma roupa, de um personagem, algo assim. E tu meio que uniu as duas, assim, Sim, né? dá pra E fazer. isso é uma coisa que a gente não, que vai da criatividade de cada um, na verdade, né? Porque eu não tinha pensado, né? Porque tu pode fazer modificando, porque não fazer o Bruno, né? Mas em estilo elfo, né? Botar uma coisa meio Sim, mas o Tolkien próprio ali. Bruno em si pode ser um personagem, né? Tu tem as tuas características humanas que tu sempre usa, assim, o chapéu, a boina, já é uma coisa tua, né? O Oscar, por exemplo, a barba já é uma coisa característica dele. Então, cada pessoinha tem a sua coisinha, sabe? Pra deixar ali registrado na capivarinha, que tu vai bater o olho e vai ver que é ela. É engraçado porque os meus desenhos, ele tem o olho redondo, todos têm o olho redondo igual. Não tem. O Jirai eu acho que é um dos únicos que tem nariz. Eles têm a boquinha igual, mas mesmo assim, mesmo tendo as coisinhas iguais, dá pra fazer diferente, dá pra ver que é o outro personagem. O, tu falou da questão dessa relação das pessoas se identificando e às vezes até modificando o, o seu jeito ou preferindo uma forma de uma época específica. Tu acha que a capivarinha, o estilo de desenho que tu trouxe como capivarinha, de alguma forma auxilia as pessoas no sentido psicológico? Eu Já pensou acredito que sobre isso? eu consigo. Já pensei, tem um assunto bem mais aprofundado sobre isso, que foi quando eu recebi o convite de nutricionistas para ilustrar um livro, e que elas falaram que os desenhos, o jeito que eu faço os desenhos, dá para transmitir assuntos mais pesados ou coisas mais profundas de uma forma mais lúdica, mais divertida, né? Seria alimentação saudável, com os desenhos das comidinhas saudáveis e das comidinhas não saudáveis. Ou a Sempre Livre me chamou para fazer uns GIFs, então foi para retratar um assunto que é mais que tem um tabu em cima sobre a menstruação, então a gente fez
absorventezinhos, o úterozinho. Então, essa coisa, assim, eu já consegui perceber nos meus desenhos que a gente consegue trabalhar a comunicação de uma forma mais leve. Né? Mas sobre essa coisa mais psicológica das pessoas, assim, é um assunto que também dá para pensar sobre. Isso é uma coisa muito interessante, porque hoje nós vivemos, conversando com diversas pessoas, principalmente da área da psicologia, nós vivemos mais uma relação um grande número de pessoas com problemas psicológicos do que com problemas de físicos, né, em si. E isso é uma coisa que chama muita atenção da área médica hoje. Claro que hoje a área médica está uma coisa meio confusa, né? Mas a questão é o quanto nós estamos descobrindo em nós diversos distúrbios, traumas e coisas do gênero que nos prejudicam no nosso desempenho, né? De convivermos, né? Muitas das vezes a gente não consegue falar algo que a gente tem para contribuir, né? Porque não se sente livre ou não se sente bem com pessoas específicas, porque é muito confuso, né? Bom, tem a depressão, tem a ansiedade que faz isso, e a gente acaba perdendo essas contribuições, que no meu ponto de vista, daí é uma coisa mais pessoal, que eu procuro muito isso, né? Unir as pessoas para que elas consigam fazer algo, porque eu acredito que ninguém tem a ideia perfeita e a mão perfeita. Eu acho que as pessoas todas têm ideias maravilhosas e todas elas são capazes de fazer algo. Mas a gente só consegue construir algo coletivo quando é feito coletivamente. Exatamente porque tem todas essas questões, os pontos de vista, né? Inclusive na live anterior, que a gente conversou com um produtor cultural, a gente conversou, se a produtora Allpor fosse do Bruno, né? Se o Bruno fosse a produtora Allpor só teria a visão do Bruno, então só agradaria aqueles que pensam ou que veem igual a ele. Então, quanto mais a gente Sim. consegue trazer essa contribuição, esse estilo diferente, essas visões, mesmo que conflitem com os nossos, né? Porque não, né? E essa é a questão. Sim. E as Mas a pessoas. gente mesmo é cada pessoa é um misto de várias, como é que eu posso dizer? De várias opiniões que a gente vai mudando, a gente vai moldando, a gente vai pegando ideias, a gente vai, né, se inspirando. Então, cada pessoinha já é um monte de inspirações que ela foi recolhendo ao longo da vida. E quando tu mistura mais gente, sempre vai enriquecendo, né? Não tem como. Tem um filme que fala sobre isso, que é bem bonito também, que que uma pessoa não consegue chegar tão longe quanto várias pessoas. Pode demorar mais tempo, né? Mas tu vai mais longe do que se tu fosse sozinho. Uhum. E, e agora falando bem específico, né, da questão da ilustração, da tua ilustração, que eu vejo, pelo menos na minha visão, mas eu não sou psicólogo nem nada, mas né, como eu vou muito, ia muito aí na loja, lá na loja, e, e ficar sempre Tu babando em cima acompanhou desde o comecinho, né? Se for desde o ver, tu comecinho. acompanhou desde o comecinho. Que honra. E, eu sempre achei, me senti muito, parece que acolhido, né? Eu gosto de ilustrações, de ilustradores, de coisas do gênero, mas, como tu disse, cada um tem a sua peculiaridade, né? E te passa uma mensagem, enfim. E uma das coisas que eu sinto muito na tua ilustração é a questão do acolhimento. Parece que os olhos, por mais que sejam olhos, vamos dizer assim, iguais em quase todas as Uhum. capivarinhas, uh, eles, eles por si passam uma mensagem muito bacana, né? O formato em si, eu vejo que tem esse acolhimento. Talvez seja isso agora que tu falou da questão do que o pessoal te comentou, né? De que poderia tratar assuntos mais profundos de forma leve com a ilustração, seja por causa Uhum. disso. Né? Porque tu vai falar uma coisa assim que te gera uma ânsia, uma coisa estranha, mas ele parece que te põe no colo. Não sei, tem algum Sim. relato que tu já recebeu sobre isso? Tem algumas pessoas gostam até os vídeos de eu desenhando, né? Os stories aqueles que eu faço desenhando, tem gente que ficava esperando aquele horário do dia para dar uma relaxadinha, sentar ali e ver os stories desenhando. E por ver os stories desenhando, quando ela havia finalizado, ela se sentia parte daquilo porque ela viu aquilo sendo feito. Ou às vezes tem aquele personagem que a pessoa tem toda uma história para ela, um personagem que faz parte da infância, de algum filme.
Então a pessoa fica emocionada e quer tatuar já na pele aquele personagem. E quando é encomenda, né, as pessoas às vezes. Teve uma, a, é, a esposa do chefe da minha mãe, fez aniversário ontem e eu fiz a canequinha para ela dar com o desenho da pessoa. E ela ganhou várias coisas, ela ganhou notebook, ganhou várias coisas lá. E ela falou que o melhor presente foi aquele, porque era algo que ela nunca ia imaginar ganhar, que ela não tem algo que a pessoa não espera ter, né? E a pessoa se vê e vê que não tem uma foto dela ali, mas ela, olha, realmente eu tenho cabelo assim, eu uso isso, eu tô sempre com essa correntinha. E a pessoa já se emociona, que ela começa a se olhar no espelho sem ela ter percebido aquelas coisas, vocês conseguem entender mais ou menos. Eu acho que é tipo quando eu vou fazer um autorretrato meu, eu sou acostumada a me ver todos os dias, mas eu chego na hora de colocar as coisas, eu fico, o que que eu uso sempre? O que que eu coloco? É difícil a gente se ver, né? Então, quando outra pessoa nos mostra como ela nos vê, eu acho que rola uma emoção, assim. E isso é uma coisa muito importante, né? Do meu ponto de vista, de que nós andamos assim em momentos, principalmente atuais, aonde parece que a gente está perdendo alguma coisa ou várias coisas, né? E daí isso dá aquela bad, né? Mas daí a gente percebe o quanto maravilhoso nós somos e todos somos maravilhosos. Daí dá aquele up de novo, né? E daí a gente Sim, consegue fazer várias coisas. Isso é uma coisa muito legal que eu gosto nesses trabalhos que tu pode personalizar, assim, enfim, com as tuas características. Talvez não com o teu rosto em específico, mas como tu disse, com coisas que tu se identifica, né? Ou personagens. sim, Eu, talvez a pessoa não se goste, não está mais se gostando, vamos supor assim, mas ela se vê ali sendo um bonequinho, sendo um personagemzinho, uma coisinha, ela cria um apreço por aquilo, né? Ela sente um sentimento e quem sabe ela começa a se achar divertida, a se achar legal, a se achar até que, né, pareça com isso, olha, sou legal também. Rola umas coisas assim, sabe? As crianças também, quando elas veem, às vezes, as cores, tudo colorido, assim, às vezes ela nem sabe que personagem é, mas aquilo para ela faz sentido e ela quer ter aquela coisinha colorida. Então, para nós, são outras coisas que às vezes nos chamam atenção. Talvez ver a gente em outro formato, né? A gente consegue se identificar um pouquinho mais. A gente está sempre acostumado a olhar e julgar, esse cabelo tá ruim, por que que tu não se arruma, por que isso, por que aquilo, né? Então a gente se vê bonitinho assim, sem ser a gente se olhar no espelho, pode dar uma sensação diferente. eu vou fazer um momento diferente agora antes da gente continuar, que é o momento conhecendo o convidado. Então são perguntas rápidas com respostas que vierem na tua mente. Ai, meu Deus. E vamos lá. Você prefere praia, cidade ou floresta? Floresta, Se você fosse um animal, qual seria? uma capivara, Muito bom. Um filme, Clube da Luta. um livro, Um livro, O Assassinato no Expresso Oriente. a Agatha Christie, muito bom. E uma ilustradora ou ilustrador. Ilustradora Sarah Beiba, não sei como é que fala direito o nome dela, e o ilustrador o Israel Isomero. Eu falei muito bom pro livro, mas é porque é do meu gosto, né? Cada um tem um gosto e eu gosto muito também. Então eu falei. Mas é isso aí. Esse foi um momento curtinho pra gente poder trocar umas ideias bem mais pessoais. Isso é muito legal, porque eu acabei de saber que tu gosta de um livro igual ao meu. Isso é muito legal compartilhar, né? E isso, Você já isso viu o acontece. filme? Saiu um filme desse livro ano Não, passado, eu acho. Eu não vi não ainda, vi. mas saiu. Ó, já Eu vou acho dar uma que tem olhada o nisso. Johnny Depp no filme. Opa, vou pesquisar. E esses reconhecimentos acontecem ou você não consegue ter ou não se tem essa intimidade, às vezes, com um trabalho de ilustração que tu tá fazendo? Por exemplo, as pessoas dizem assim, eu gostei, eu gosto do teu cabelo. Por exemplo, eu vejo muito o pessoal comentando a questão das cores, né? E até eu já tô apaixonado pela Camaleão, eu já tô até pensando em mudar meu cabelo uma hora dessa também. Estou sendo É um caminho influenciado. sem volta, né? Pinta e nunca mais consegue ficar sem pintar.
É isso que eu tô pensando. É o caminho sem volta. E, e as pessoas fazem alguma coisa assim, mandando, eu gostaria de fazer assim com o meu cabelo dessa cor, porque eu vi que ficou legal, dividido, que nem eu vi você ou o Oscar comentando sobre. Acontece? A pessoa pedindo no desenho? É porque viu vocês fazer, vocês usando no caso, né? Tipo influenciadores Assim, assim. o que acontece é algumas pessoas pintarem o cabelo, né? Ah, pintei da mesma cor que você, mas na vida real assim mesmo. E às vezes as pessoas fazem desenhos e daí pintam o cabelo de verde e mandam, me inspirei naquela sua foto de cabelo verde. Na época que eu tinha verde e rosa, daí acontecia mais, porque era um cabelo mais diferentão, né? Então acontecia de mais vezes virem mensagens das pessoas mandarem, minha filha desenhou e ela, na hora de pintar o cabelo, ela fez igual o seu, se inspirou em você, não sei o quê, né? Mas, assim, de eu ver a pessoa vindo me falar que pintou de tal cor, já aconteceu umas vezes, mas mais foi no desenho mesmo, as pessoas pintarem assim e lembrarem do meu cabelo na hora de pintar o cabelo. Influencer. Influencer. Foi divertido quando a gente fez a brincadeirinha do papel também, de recortar e colar as roupinhas. E Ah, daí no sim. do Oscar, botavam com barba, assim, barba, botavam a barba em mim, e daí botavam o cabelo no Oscar, foi muito divertido. Bacana, eu vi, achei bem legal. Depois vocês compartilharam no o pessoal, né? As que Uhum. o pessoal pintou e postou. Achei bem legal. E como é que tu te sente com essa interação? Eu me sinto um pouco responsável, né, por dar um bom exemplo, assim. Ainda mais que todo o meu conteúdo ele é voltado para um público infanto-juvenil, então tem esse peso, né? Então, eu tento, agora como eu estou com umas ilustrações que eu chamo de, como é? São curiosidades, curiosicap. Então, eu também tento trazer um conteúdo em cima da ilustração. Então, gosto muito, né, de toda essa influência que rola, mas tem muita troca também, porque sempre quando vem falar comigo, eu sempre tiro alguma coisa daquilo, aprendo alguma coisa ou é alguma sugestão. Então são duas trocas, sabe? Eu ofereço um desenho fofo e as pessoas me oferecem algum conteúdo, algum conselho, algum elogio, às vezes uma mensagem fofa, naqueles dias que a gente está meio querendo desistir de tudo. Então é muito bom ter essas pessoas assim para acompanhando o trabalho da gente. Isso é legal que tu comentou, porque às vezes a gente tem uma visibilidade, né? Umas pessoas que nos acompanham, e daí elas pensam que a gente tá sempre uma maravilha, né? E que daí elas fazem e interagem com a gente, e elas, como eu recebo algo bacana de ti, como eu gosto de ti porque tu fala isso, fez aquilo. E, e às vezes a gente não. E aí daí parece que aquela pessoa é um super-herói e que ela também não passa por momentos difíceis ou que também tá triste, depressiva, enfim, né? E às vezes essas algumas mensagens são muito benéficos, né? E tu já pensou assim que não era o caminho fazer as ilustrações nesse sentido e por alguma coisa você mudou de ideia? Sempre quando acontece casos assim de. Acontece muito plágio, né? Várias lojas aparecem por aí com as estampas e tal. E no começo, eu que mesmo entrava em contato, eu que sofria toda aquela função de ver a pessoa respondendo que eu estava errada e que eu botava na internet não era meu e não sei o quê. Várias vezes eu já pensei, vou deletar tudo, não vou mais postar na internet, vou ficar só na minha, vou criar para mim mesma. Mas não é assim que funciona, sabe? Toda vez que isso acontece, dá vontade, mas não é o caminho certo desistir por causa de outras pessoas que fazem algo errado em cima das ilustrações. Mas é bem comum, assim, a gente chegar num momento que a gente pensa, tá, e aí vou ficar sofrendo, só fazendo para sofrer, sofrendo para sofrer. Daí é nesse dia que a gente pensa essas coisas que daí vem uma pessoa e fala alguma coisa legal pra gente, ou alguém diz que comecei a desenhar hoje, eu tô assistindo os vídeos, eu vou começar, eu tô me inspirando nos seus desenhos. Então, pô, tô aqui querendo desistir, se tem alguém querendo, se inspirando em mim, sabe? Vou dar um exemplo melhor, não vou ficar pensando coisa errada aqui querendo desistir.
Então, é sempre, vai acontecendo isso, aí tem alguém para salvar. Então, por isso que as mensagens são muito importantes, as pessoinhas ali acompanhando o nosso trabalho, elas pensam, como tu disse, que a gente é um super-herói, mas na verdade, às vezes, quem é um super-herói pra gente são eles, né? Com as mensagens, com o carinho que eles têm pela gente. É, tu falou do plágio, isso é uma coisa muito importante de comentar, porque a gente vive uma sociedade onde o plágio, a pirataria é algo muito comum, né? E sendo comum se torna normal, e sendo normal não se vê problema, né? E só que isso é um grande problema, na verdade, né? E como tu trouxe no teu exemplo, é claro que isso se replica a todos os criadores de conteúdos e ilustradores, enfim, que criam algo, que o quanto isso prejudica, né, a nossa produção. Sim, E, e a partir disso, pelo menos na minha percepção, né, a gente acaba podendo às vezes estar tirando aquele conteúdo bacana do ar, como por exemplo tu ia parar de fazer as capivarinhas e olha quanto a gente iria perder, né? Porque por mais que existam pessoas que façam plágio, né, desenhem assim, assado, nunca vai ser aquilo, né? Nunca vai ser a capivarinha original. Então é importante nós nos educarmos para enxergar e admirar o autor, né? No sentido de admirar a criação do autor, no caso, né? Não sei, tu concorda, não concorda? sim, é que assim, muita gente, né, muitas lojas e pessoas cometem o plágio, né, pegando arte da internet e botando em produtos, às vezes na ignorância de não saber que aquilo é errado, né? Sim. Mas a partir do momento que a empresa continua fazendo isso e já foi avisado, aí é um outro tipo de pessoa que a gente está falando, né? Mas então eu sempre tento chegar na empresa, falar, olha, isso é errado, porque assim, 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 você pode, a gente pode conversar, não sei o quê, né? Até tem pessoas que repostam ilustrações em outros perfis sem mencionar ou apagando a assinatura, botando outra por cima. Então, é toda uma educação, né? Não adianta só a gente ir lá e xingar isso e aquilo se não vai resolver o problema. Então, a gente tem que chegar, fazer a nossa parte, explicar, resolver. A famosa notificação de advogado, né? Daí depois a gente tenta ver o que dá para resolver ali. Mas se a gente criou e a pessoa postou depois que a gente criou, essa pessoa vai estar sempre em segundo passo. Então não adianta querer parar de fazer. Sempre vai ter alguém para copiar alguma coisa. Se ele não copiar de ti, vai copiar do outro. Então continua fazendo a tua, continua fazendo o teu trabalho, porque né, o que importa é o teu trabalho, não o que os outros vão fazer com o teu trabalho depois. Isso aí é uma coisa que tu resolve depois. Tu foi convidado para fazer o livro, né? Como é que foi para ti fazer esse trabalho diferente, né? Porque até então era só as imagens, né? Agora tinha um contexto mais elaborado, né? Sim, Tu foi pensou já que difícil, iria hein? fazer um livro, ilustrar um livro, no caso, né? Era uma coisa que, tipo, quando eu comecei a ilustrar e eu acompanhava alguns ilustradores, eu olhava e pensava, nossa, deve ser muito legal fazer um livro, deve ser algo muito legal ilustrar um livro. Mas é cansativo demais. Mas é muito legal. Tipo, eu gostaria de ter vários outros livros e ilustrar vários outros livros. É um portfólio muito bonito, muito legal e é uma bagagem muito massa de carregar, assim. Só que é mais cansativo do que só ilustrar um personagem ali, todo aquele, né? Uhum. É uma coisa que tu tem que parar, pensar na cena, é uma coisa bem mais pesada de fazer, sabe? E porque tu primeiro tem todo o design do personagem, né? Se o livro tiver personagens. Tu tem que pensar no personagem, qual a idade dele, ele vai ser mais velho, mais novo que o outro personagem, porque eles vão estar junto na cena, então toda uma relação, né? Então, e tem que pensar nas cores. Eu dei uma estudada em cores também para fazer o livro, porque era para um público infantil que a professora iria ler de frente para os alunos, então tinha que ser bem ilustrado, assim, para ficar bem claro. E também as cores que tinham que remeter à saúde, a comidas saudáveis, né? Não poderia ser um livro roxo, preto e rosa. Tinha que ser uma... Então foi todos os passos tiveram que ser pensados. Então é uma coisa mais cansativa, mas foi muito legal. É, a gente até Depois de estava ver cru. procurando para mostrar a capa do livro,
mas eu acho que a gente separou para pedir o teu autógrafo, no fim a gente chegou na loja e você não tava, e agora eu deixei em algum lugar, então Ah, não tá aqui. Mas é um livro muito, muito bacana, é um livro com bastante página, inclusive, para o público infantil, e foi pro Feira do Livro, né? E você autografou sim. na Feira do Livro, e eu também não consegui pegar Uhum. lá o autógrafo. Como é que foi para ti? Foi uma experiência que tu imaginou que seria de uma forma e foi de outra? Porque daí tem aquela questão do contato com as pessoas. Sim, não, é bem louco, assim, porque tem as escritoras, né, que são as nutricionistas, e daí na hora que chegavam as pessoas, assim, tinha gente que já chegava conhecendo já o livro, né, tinha gente que ia por me conhecer e ser muito fã do meu trabalho, tinha gente que ia e a gente explicava a história, daí era passo a passo, sabe? Ah, nossa, que legal, tem fundamento. Não, também sou prof, não tem material desse nível no mercado para a gente passar para os alunos. E depois vinha tipo assim, nossa, as ilustrações, ah, que tu fez, nossa. Então é muito fofinho, assim, tipo, as ilustrações nos eventos que eu vou como artista, o pessoal já chega direto me conhecendo, então não rola, tipo assim, uma explicação do que eu estou fazendo naquilo ali, né? Então foi uma outra experiência diferente, tipo, apresentar todo o job, o trabalho, explicar para a pessoa para que aquilo funciona, para aonde vai ser usado, né? Quais são os objetivos daquilo com o livro, que as Nutris elas querem colocar no material escolar de algumas escolas, né? Esse é um passo que a gente está tentando Uhum. colocar. E daí foi muito legal, tipo, assinar um. Eu até então já tinha feito alguns autógrafos, mas não assim, tipo, toda hora. Então foi bem engraçado. Eu me senti o próprio Homem de Ferro. Foi muito Muito legal. bom. Como eu trabalho com livro, né, então eu tô mais acostumado com essa loucura, já trabalho algumas vezes alguns Uhum. anos na Feira do Livro, então é muito, muito bacana. E, e as pessoas não imaginam, né, como é que é essa relação do autor assinando, parece uma coisa às vezes tão comum, né? Tu olha lá, a Capivarinha assinando, deve ser normal para ela, mas na verdade pro autor, pros Não, rola ilustradores é todo. E assim, não sei se tu uma fica magia. com medo também, mas eu fico com medo de rasurar e estragar o livro, pensando, meu Deus, não, vou estragar o que eu vou escrever aqui para não estragar o negócio. Então vamos para um momento perguntas da galera, separamos aqui algumas perguntas, algumas várias perguntas, e quem quiser perguntar alguma coisa, talvez dê tempo ainda. Então vamos lá. Qual personagem ou pessoa que mais gostou de ilustrar? Mas gostei de ilustrar. Ah, eu tenho que cuidar para não responder meu personagem favorito, e sim qual que eu mais gostei de ilustrar. Boa. Deixa eu ver. Eu tenho que cuidar muito do gosto pessoal nessa resposta. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Pode dizer que foi o Tipo, Jiraiya, não tem problema. o Jiraiya é meu personagem favorito de anime, mas, né. Ai, meu Deus, essa pergunta é muito difícil. Tipo, os últimos agora do estúdio Ghibli, eu gostei bastante de fazer. Eu fiz vários que foram num formatinho um pouco diferente das capivarinhas, né? Tipo, não foram só os bonequinhos em pé, assim. Gostei bastante. E antes eu tava. Ah, eu acho que eu já sei. Ó, Foi os de Fullmetal Alchemist, os últimos que eu fiz agora. Gostei bastante de hum, fazer eles. bacana. E eles estão lá no teu Insta? Então, no Insta, no YouTube e em breve no TikTok também. Ah, olha aí. Eu não uso, eu me fico meio por fora desse TikTok, mas o pessoal tá usando É, eu me bastante, né, sinto nos meio últimos velha anos. lá. Me sinto meio É? velha, meio complexo. Vamos lá. Quanto tempo leva para criar uma ilustração? Porque não é o tempo do vídeo. Depende. Depende, né? Depende de quantas coisinhas tem no personagem, se é muito trabalhado nos detalhes ou não. Mas em média, assim, umas 2 horas, 3 horas. Um personagem tipo Jiraiya, assim, Uhum. no estilo Jiraiya. Eu vou fazer uma pergunta agora que veio na minha cabeça. Tu já ilustrou um personagem que alguém te pediu e que tu não conhecia nada do personagem? Não, não. Primeiro, tanto que tem vários que o pessoal me cobra, né? Tipo BTS, que é K-pop, me cobram muito, mas como eu não ouço, não é o estilo de música que eu costumo ouvir, então não fiz.
tenho certeza que eles gostariam muito se eu fizesse, mas como eu não conheço, eu não sei nem por onde começar, eu não consigo fazer um desenho sem conhecer antes. Então, antes de fazer as princesas da Disney, eu revi os filmes, toquinhos, para fazer as princesas. Essa leva toda que eu fiz do Estúdio Ghibli, eu vi filme por filme. Eu vi um, gostei, fui lá e fiz. Vi outro, gostei, fui lá e fiz. Mas não fiz nenhum assim que eu não tenha gostado. Eu deixo na minha lista. Tem o filme Annie with an E, que tá na minha lista para assistir, que me pedem bastante. Daí eu ainda não... série, mas ainda não fiz. Então eu só faço depois que eu assisto. Porque eu preciso ter um pouquinho da vibe do personagem para poder fazer. Ou às vezes para fazer uma brincadeira, botar uma cena tal, ou fazer, tal hora aquele personagem aparece com um gatinho no colo. Então essa parte eu vou fazer porque eu gostei dessa parte. Então preciso assistir primeiro para fazer. Isso é muito interessante porque tem a questão da roupa também, né? Que às vezes o personagem não tem em determinado momento ou episódio, Sim. se for sério, E acabar tem, desenhando uma parte que nem é tão importante assim, daí é meio ruim. tem uma coisa que eu sou muito específico. Eu gosto muito de Naruto. E, e tem no Shippuden o Naruto, ele pensa no livro do Jiraiya e se imagina no livro do Jiraiya ele adulto. Então ele tem um cabelo bem diferente do que ele é adulto no anime mesmo, quando ele fica adulto. E aquela cena, que é bem curtinha e aparece aquela imagem do como seria o Naruto na imaginação do Naruto, eu gosto demais daquela, mesmo que não sei que seja só uma fantasia, eu gosto demais Sim. daquele. E daí não, inclusive a gente tá brincando de ter um Funko, se tivesse um Funko da imaginação do Eu Naruto como ele sempre seria. faço isso, sabe? Quando eu vejo um filme, eu vejo uma cena, tipo, uma cena rápida, eu penso assim, nossa, seria muito legal dessa parte. Coisa meio de doido. Tu gostaria de ilustrar um mangá ou uma HQ? Pergunta legal, hein? Gostaria, gostaria, gostaria. Mas eu acho que eu não tô preparada ainda. É que a gente sempre se duvida, né? Mas eu acho que eu precisaria, sei lá, passar mais tempo estudando alguma coisa pra botar a cara nisso. Eu não me sinto confiante o suficiente pra ilustrar um mangá inteiro, mas gostaria. É o medo do desconhecido, né? Nunca fiz. É, Será que vou conseguir fazer do jeito que é? A gente também nem sim. sabe como é que é o jeito que é. É uma coisa interessante, né? De questionar, Mas, se mas tu questionar. sabe que eu sou louca de falar sim, vou fazer. Mesmo sem não saber por onde começar. Mas daí eu dou um jeito de conseguir. Qual a sua parte favorita de ilustrar? É a parte de pintar. Quando é um personagem que eu já conheço, já vi e tal. Mas quando eu fiz aquelas menininhas de estilo, a gótica, a kawaii, a minha parte favorita foi coletar referência. Eu fiz um monte de pasta no Pinterest, eu salvei muita foto e eu ficava olhando esse brinco com essa blusa, com essa saia. Então, para essas menininhas, a parte favorita foi coletar as referências. Mas quando é um personagem que eu já conheço e tudo mais, é na hora de pintar ali, fazer a sombra, a luz, os detalhezinhos. Tu Gosto falou, bastante. tu falou da questão de estudar os personagens, estudar as coisas. Como é que tá, como é que tu estuda a ilustração? Eu sei que tu estava fazendo um curso, pelo menos eu acompanhei uma parte. Eu acho que vocês não colocaram mais conteúdo, acho que tinha até um Instagram, se não me engano, que eu sigo ainda, eu acho. Sim, abandonei o Instagram aquele. É, e como é que tu pensa? Inclusive, eu vou fazer uma outra pergunta em cima da pergunta do mangá e do HQ. Se tu fosse fazer um mangá, uma HQ, tu gostaria de fazer no estilo Capivarinha ou você iria mudar o seu estilo de desenhar? Eu gostaria de fazer no estilo capivarinha, assim, pelo menos chibi, kawaii, né? Em Uhum. outras, provavelmente teria que ter várias posições do personagem, mas seria no estilo. Eu ainda quero fazer o molde capivarinha num molde 3D físico mesmo, para mim conseguir ver posições diferentes, depois assim, estudar sozinho em casa, ver como se comportaria aquele bichinho com perninhas minúsculas. Show. Como foi fazer essa reinvenção num momento tão delicado, perdão, e como se sentiu? No caso, acho que é a questão do atual, né? Como é que é? Deve ser dos produtos lançados agora na quarentena. Acredito que sim. Então, eu sinto que tantos projetos que eu tinha em mente para
colocar em prática para 2021, para 2022, acabei pegando e fazendo, botando para funcionar um negócio esse ano, sabe? Porque esse ano não daria, porque teria evento não sei onde, teria, né, teriam várias coisas para serem feitas, e então todas essas ideias ficavam ali guardadinhas, e eu pensei, quer saber, vamos lançar isso aí, vamos ver se vai dar certo. Aí lancei, tipo assim, as capi-canecas, uma ideia que eu tinha na minha cabeça, como nunca nada. Aí o negócio tomou uma proporção que eu não imaginava. Então, tipo assim, foi pelo fato de assim, agora o que a gente vai fazer? Ah, vamos abrir aquela caixinha de ideias que a gente tem, cheia de coisa e botamos para frente, sabe? Então, o que a gente não tinha feito sei lá, 3 anos de loja, nossas ideias todas de loja online, de teleentrega, então a gente juntou tudo. No meu planner eu anotei que em março a gente lançou tudo isso, sabe? A caneca, a teleentrega, a caneca recheada, várias coisas assim que estavam na nossa cabeça para lançar esporadicamente por aí. A gente foi lá e lançou tudo agora, com todo É, o gás. às vezes as ideias são muito simples e, de certa forma, A até gente fáceis de esperando alguma fazer. coisa, né? Exatamente, só que tem que ter um momento específico, tem que ter. Sim, Mas isso é uma coisa que, pelo menos, da questão da quarentena, me veio bastante do quanto nós podemos, né? E nós talvez não só podemos fazer isso que está nas nossas ideias, no mundo das ideias, mas nós devemos fazer, né? Porque são ideias muito bacanas e que ajudam de diversas formas, como a gente veio comentando na live, como as questões das ilustrações nos abraçarem no momento que a gente não pode abraçar muita gente. E vamos sim. para mais uma pergunta aqui, Rolou então. muito isso, sabe? As pessoas poderem presentear os outros de longe, né? Já que não podem estar perto e tal. Então, isso foi um pilar, assim, do motivo. Inclusive, eu estou aceitando o presente da Capivari. Então, se vocês querem agradar o Bruno, é só entrar na loja da Capivari e me mandar uma almofadinha, qualquer coisa que já estou gostando. Até o adesivo, tem um adesivo muito bacana. A partir deste relato do teu início na ilustração, o que o teu trabalho como ilustradora significa para ti hoje? Ah, legal. Para mim, hoje significa isso, sabe? Trazer uma mensagem, ou até mesmo um personagem que seja de terror, vamos por assim, fazer ele ficar acessível para um público mais jovem ou algo mais fofinho, para mostrar que tudo dá para fazer, até a coisa mais horrível do mundo dá para desenhar de uma forma fofinha. Eu consigo, eu garanto. Viu? Se você receber uma almofadinha do Jason ou do It, não te preocupe, ele vai te abraçar com amor e carinho se for feito pela capivarinha. Vai ser o que tinha de bom, de fofinho ali, a gente pegou e Foi. botou na capivarinha. Bom, nós estamos chegando no nosso final dessa live. Que pena, porque é muito bacana a gente trocar essas ideias e espero que a gente possa estar conversando novamente sobre essas e quem sabe outras ideias, porque não é só a questão da ilustração que tu pode trazer pra gente, tem um universo muito legal dentro de ti que eu tenho certeza. O Oscar também tem uma hora que tem que aparecer aí para nos dar um oi. Manda um abraço para ele, Com certeza. inclusive. E para encerrarmos, eu te faço uma pergunta para responder para o pessoal. Por que o pessoal deve acompanhar os trabalhos e as produções da produtora Opor? Porque é feito com sentimento. Olha aí, vou te dizer que foi o mais rápido e o mais pontuado, assim, do meu ponto de vista. E se você quiser agora, pode dar um recado final para o pessoal. Lembrar onde é que eles Pessoal, encontram as capivarinhas e o que mais você quiser compartilhar com a gente. queria agradecer a todas as pessoas que passaram pela live, ficaram, saíram, continuaram. Obrigada pela audiência de vocês. A gente falou aqui várias coisas. Faz tempo que a gente não se via, eu e o Bruno. Quando a gente estava com a loja lá no shopping aberta, e ele também trabalhava lá perto, passava sempre, a gente conversava. É um amigo nosso há algum tempo já. Acompanhou o comecinho das capivarinhas, viu as primeiras ilustrações saindo, indo para a vitrine da loja.
E hoje somos amigos, agora à distância, né? E se vocês gostarem do pouco do que eu falei aqui, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, o meu Instagram é @capivarinha_. Lá eu posto os meus desenhos, faço uns stories engraçados às vezes. Tem um canal no YouTube também, onde eu posto os vídeos desenhando. Se vocês quiserem bater um papo também, é só mandar um direct que a gente conversa. É isso aí, pessoal. E vale a pena. Tem várias coisas, inclusive tem o site da loja Razer também, que tu encontra várias, várias formatos bacanas que eles estão trazendo, que a gente inclusive comentou aqui, como as caixinhas e vários personalizados muito legais. E quando voltar, né, shopping total, Quando vocês encontram a loja. um pessoal comentou numa foto, quando acabar tudo isso, vamos fazer uma aglomeração lá na loja. Quando tudo Com isso certeza. resolver, vamos se aglomerar lá na loja. Tiver tudo vacinado, a gente vai fazer um coquetel de Uhum. reabertura, de Reencontro, reencontro, de reabertura. tudo. Todo dia faz Uhum. um alguma coisa, sabe? Daí a gente se encontra Uhum. todo dia, todo mundo. Então é isso aí, muito obrigado, quero agradecer a todos, quero Eu que agradecer agradeço. a Capivarinha e até um próximo encontro, que se vocês gostaram, vai estar aqui no IGTV essa live, vai estar Vai deixar também no salva? nosso, vou deixar salvo, vai ir pro Tá. canal no YouTube também da produtora, que a gente ainda não começou a divulgar, mas já estamos colocando as lives lá. E, bom, compartilhem com o pessoal se vocês gostaram, nos mandem alguma coisa, mandem coisas bonitas para a Capivarinha, que todo mundo gosta de compartilhar coisas bonitas e receber coisas bonitas. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau!